2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos falar de algo que tem acontecido, de algo que nós precisamos observar e de algo que nós precisamos praticar. Então, nós vamos estudar algo que tem acontecido e nós vamos tentar identificar como nós podemos mudar e de que maneira nós podemos agir, ok? Qual é a nossa função como crentes, como servos do Senhor, na igreja de Deus? Qual é a sua função? Para que Deus te chamou? Como o mundo está? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pai e amados, estamos diante de Ti. E eu quero te pedir a Tua graça, ó Deus, quanto à compreensão da Tua palavra. Tudo é pela Tua graça, tudo é pelo Teu favor. Tudo é de acordo com a Tua vontade e nós entendemos isso. Eu te peço, Pai, vem sobre os nossos corações. Revela a Tua vontade, o Teu querer, para que nós possamos praticar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que isso não nos cause peso, ó Deus, porque eu sei que se nos causa peso, há dúvida em nossos corações, mas se não nos causa peso, porque não há dúvida nos nossos corações, e temos plena convicção do nosso chamado. Ah, Deus, confirma isso em nós, confirma isso no meio da Tua igreja, porque precisamos de Ti, precisamos entender, precisamos praticar. Os dias são maus e o Senhor tem nos dito isso. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu quero desde já pedir perdão deste homem que está aqui na frente, ó Deus, que às vezes fala além do que devia. Perdão, Jesus. Perdão. Usa o Teu servo, Pai. Sou o Teu servo. Simplesmente Teu servo. Opera em nós o Teu querer e a Tua vontade. Em Teu nome, Jesus. Amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que Paulo está dizendo isso? Para a gente poder entender, Luli, me ajuda, volta ao capítulo anterior e vai para o versículo 24. Para a gente poder entender o que Paulo está falando, nós precisamos entender qual é o começo da conversa. Por que Paulo está falando isso e por que Paulo vai tratar isso agora? Qual é a intenção de Paulo? O que Paulo quer trazer para Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Timóteo é um pastor novo e que precisa ter a instrução para poder reger, governar não só a igreja de Deus, mas a sua família e aqueles que vão exercer com ele o ministério. Então, Paulo vem instruindo Timóteo, o jovem pastor. Ele vem falando para Timóteo, para que Timóteo tenha um entendimento pleno e convicto daquilo que ele tem aprendido para ele pôr em prática. Então, a partir do versículo 24, diz assim: Ao servo do Senhor não convém contender. Vocês entenderam o que ele falou? Ao servo do Senhor, o quê? Não convém contender. Vou trazer a mensagem de domingo passado. Qual foi a mensagem do domingo passado? A pastora disse que somos especiais porque fomos feitos filhos de Deus. A Bíblia também diz que nós somos amigos de Jesus. A minha pergunta é: somos servos, amigos ou filhos? Vou explicar para vocês. Me ajuda, por favor. João, capítulo 15, versículo 14. Não esquece, nós vamos voltar para Timóteo, capítulo 3.
João capítulo 15, versículo 14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para tudo. Que amigo faz o que o outro quer? Nenhum. Se eu sou amigo da Margarete, eu vou sempre contender com a Margarete. Porque tem coisas que a Margarete faz que eu não gosto, e tem coisas que eu faço que a Margarete não gosta. Mesmo a gente sendo amigo, correto? Mas Jesus diz para mim e para você: vocês serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Obedeça a Ele. E a minha pergunta continua: nós somos servos ou somos amigos? Para ser amigo de Deus, tem que ser servo. Não é a mesma amizade que nós temos no mundo. Não é a mesma amizade que nós temos com os nossos companheiros e amigos. Não é. A amizade com Jesus para o servo, para aquele que foi chamado segundo o Evangelho, é para ser servo. E o bonito desse texto, continua ele para mim, faz favor, ele diz assim: já vos não chamarei servos. Jesus não nos chamará servo. Mas se vocês forem notar em toda a leitura dos apóstolos, todos eles dizem assim: apóstolo, servo. Porque eles entenderam o começo da leitura que diz o quê? Volta lá. Vós sereis meus servos se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Seja servo. Volta de novo lá. Olha o que diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Por que nós somos amigos de Jesus? Porque Ele tem nos revelado a sua vontade. Mas eu, que sou amigo de Jesus, porque Ele me considera amigo e tem revelado a sua vontade, sou servo dele, porque eu o obedeço. Tudo bem, então eu não sou só servo, eu sou amigo, mas por que eu sou filho de Jesus? Por que eu sou filho de Deus? Abre comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Queremos ser filhos de Deus? Queremos ser amigos de Jesus? Então, olha o que está escrito. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração. Olha a continuação. Nem contendas, para tudo. Papai te chamando de filho, você e seu irmãozinho, há contenda e há murmuração? Quantos irmãos você teve, Margot? 5. Teve alguma contenda e murmuração? Muitas, né? Você imagina papai falando pro Everton: Everton, eu já te pedi, vai tirar o cocô do Thomas. Aí o Everton olha para a Evelyn assim: caramba, só eu tiro o cocô do Thomas? E a Evelyn não. Ó, a mãe está confirmando. Eu não estou querendo criar confusão, não. Eu só quero que vocês entendam o que o versículo está dizendo. Ele está falando assim, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. O Filho de Deus, o servo amigo de Jesus, o Filho de Deus, a ele é obrigado não murmurar e nem contender. Olha só a continuação. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por quê? Para quê? Para que os filhos de Deus sejam irrepreensíveis e para que nós brilhemos como a luz, como astros. A minha pergunta volta: nós somos servos, amigos ou filhos? Somos servos para ser chamados de amigos, porque somos filhos obedientes a Deus. Volta para Timóteo capítulo 2.
2 Timóteo, capítulo 2, eu comecei lá no 24, para a gente poder ter entendimento do que a gente vai traçar na continuação, depois, lá no capítulo 3. Olha o que diz, novamente, ao servo do Senhor não convém. Por que não contender? Porque somos filhos obedientes. Olha para o seu irmão do lado, vou fazer igual os irmãos pentecostais, neopentecostais. Olha para o seu irmão do lado. Viu? Deus falou que não é para contender. Porque nós somos servos, amigos de Jesus. E ele continua a leitura dizendo assim: mas sim, ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor. Entender a leitura? Mas sim, ser manso para com todos. O filho, o servo, o amigo de Jesus é manso para com todos. Me dói o coração. Eu preciso de mansidão. E é apto para ensinar. Nós somos aptos para ensinar? Porque às vezes somos arrogantes, porque às vezes queremos contender, porque às vezes queremos brigar, porque queremos murmurar. O que pode sair de bom de nós? Qual é o ensinamento que nós temos se nós não conseguimos ser nem amigos, nem servos, nem filhos de Deus? Mas ao servo, ao filho, ao amigo, ele diz: mas sim, ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura existe no nosso meio, aqueles que resistem, aqueles que são desobedientes, aqueles que são murmuradores, aqueles que gostam de contendas. E aí eu que sou filho, servo e amigo do Senhor, ele diz: para que eu tenho que ser assim? Para quê? Porque para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Se nós resplandecermos como a luz, se nós formos santos como Jesus, se nós formos servos e amigos dele, filhos legítimos, se formos assim, quem sabe, a Bíblia está dizendo, quem sabe se ainda alguns não se arrependerão e se converterão. Sabe por quê? Porque diz no versículo 26, assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão. A Bíblia nos começa a ensinar, nesse capítulo, no capítulo 2, a partir do 24, para a gente poder ter entendimento dos amantes de si mesmo, ele começa a nos ensinar e a nos dizer o seu dever e o meu dever, de sermos servos do Senhor, para que Jesus nos considere o seu amigo, e para que nós sejamos obedientes, sem murmurar. Para quê? Para que a nossa luz resplandeça, e alguns ainda venham a se arrepender. Será que não é por nossa causa que muitos ainda não se arrependeram e não se converteram? Por causa das nossas murmurações, por causa das nossas queixas, por não sermos servos de Jesus, por acharmos que Jesus é um amigo comum igual ao nosso? Pô, Jesus, fala sério, é assim? Ah, não, desse jeito eu não vou não. Não, desse jeito eu não quero. Pai, tu não está vendo? Olha aí, meu irmão, tu só chama a minha atenção? É só eu que o Senhor corrige? Ele não? É assim que a gente trata a Deus? Porque se é assim que a gente trata a Deus, eu sinto te falar, a mim e a vocês, nós não estamos sendo considerados filhos nem amigos de Deus. Porque ao filho, ao servo, é necessária obediência, sem murmuração, sem contenda. Amém? Olha só, somos servos amigos de Jesus, correto? Então vamos lá. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, agora a partir do versículo 2. Aliás, vamos continuar, vamos ler a partir do versículo 1, para que a gente possa entender agora o que Paulo quer ensinar para Timóteo, o que Paulo quer mostrar ao jovem pastor, para que ele aprenda e ele pôr em prática. Ele agora vai mostrar
o traço de pessoas que ele deve observar. Por quê? Porque por ele ser obediente, por ele ser servo, por ele ser amigo de Jesus, ele precisa estar atento a essas pessoas. Por quê? Porque os dias vão ser trabalhosos para o jovem Timóteo, para o jovem pastor. O jovem pastor vai estar de frente com essas pessoas, então ele precisa observá-las e entendê-las. Versículo 1. Sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, apegados ao dinheiro, presunçosos, se acham mais que todos, soberbos, são altivos, cheios de si, blasfemos, só vivem insultando os outros, desobedientes a pais e a mães. Parece que Paulo não ia colocar isso, né? Mas ele já pega a gente na curva, porque não existe um ser humano que nunca foi desobediente. Já no primeiro dia que a gente nasce, a gente já está com fome e começa a berrar. Não. A gente começa a berrar, porque quer mamar. E às vezes a gente gosta tanto do mamar, que às vezes eu não tenho nem necessidade de mamar, mas fica berrando para mamar. Desde já. E aí a gente começa a implicar com os pais e fazer provocação a vida toda. Então Paulo dá logo uma rasteira para mostrar que esses são amantes de si mesmo e que o servo de Jesus e que o filho, o amigo de Jesus, não pode ser igual o que é o mundo, ou como as pessoas vivem no mundo. A gente pode entender isso e começar a observar. E ele diz: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, deturpadores ou violadores de coisas sagradas, pessoas que estão no meio e deturpam todas as coisas, são profanos. Aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, age como se não fosse nada, como se fosse uma brincadeira. E mais, ele diz, irreconciliáveis, eu pulei sem afeto natural, não sentem nada por ninguém, só sentem por eles mesmos. Irreconciliáveis, nunca se reconciliam, nunca estão dispostos a se arrepender, nunca estão dispostos a querer rever. Eles são irreconciliáveis e são caluniadores. Eles só pensam em si, porque quando a coisa vai pegar para eles, eles falam mal de outros, para que outras coisas caiam sobre a vida deles. Eles são também intemperantes. Por quê? Porque eles não são comedidos, não sabem se controlar. Eles não sabem, não fazem isso. Então, a Bíblia nos orienta quanto a eles. Cruéis, sem amor para com os bons. Cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, são inflexíveis. Só serve a sua opinião. É assim que eles são. E diz mais, ele diz assim, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres, mais amigos das suas concupiscências, dos teus desejos, do que amigos de Deus. Porque o amigo de Jesus, ele tem que ser servo, obediente. Você tem que pensar duas vezes, você quer ser amigo de Jesus ou quer ser amigo dele? Não é um amigo comum, é um amigo diferente. Porque esse amigo nos revela todas as coisas, nos tira do mundo. O seu amigo não. O seu amigo é igual a você, não sabe pata-choca. Ele pode te aconselhar uma coisa ou outra, vai se aborrecer contigo porque você age de uma forma, de outra, mas Jesus não, ele é o dono da vida, ele sabe o que você precisa. Então ele vai te falar o que é coerente, o que é certo saber. Tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Esses amantes de si mesmo só têm aparência, que são piedosos, mas nunca foram. Dizem que vão ajudar,
dizem que vão fazer, mas eles não estão nem aí para o negócio. Sabe por quê? Me ajuda, meu amor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. Agora vocês vão entender o que é piedade. O mistério da piedade. Qual é a verdadeira piedade? E aí vocês vão me dizer se estamos pertinho ou se estamos bem longe. Deixa eu ver se eu anotei certinho também, né? Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Quer dizer que ele olhou para a sua vida e para a sua miséria. E o Deus dono do universo, o Senhor da glória, teve compaixão e misericórdia e se fez carne. De novo, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, porque o seu pecado, o meu pecado, estava sobre a sua carne, e ele morreu a nossa morte, e justificou a minha e a sua vida, e ele foi justificado através do Espírito, visto dos anjos, a palavra de Deus, aquilo que formou todas as coisas, agora foi visto até pelos anjos, porque ninguém podia ver a face de Deus, nem os anjos, mas ele veio ao mundo e se apresentou no céu. A palavra, o verbo, e diz mais, pregado entre os gentios, aqueles que não eram povo, se tornaram a fazer parte do povo de Deus, do reino de Deus, crido no mundo, recebido na glória. Porque eles não sabem o que é piedade? Porque amam a si mesmo e não entendem o valor que é da piedade. A piedade tem um valor acima do que é normal e humano, do que é carnal. A piedade humana é diabólica, porque faz querendo troca. A piedade que vem de Deus, a misericórdia que vem de Deus, não quer nada em troca. Fez porque não receberia de nós nada. O que nós poderíamos dar para Deus? Nada. E é isso que ele está falando. Esses amantes de si mesmo, eles não pensam em ninguém. Eles não querem saber de ninguém. Mas eu e você somos filhos, amigos, porque nós somos servos de Jesus. E se somos filhos e amigos e servos de Jesus, compete-nos entender o valor da piedade e da compaixão. E diz no finalzinho do versículo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, só para a gente poder acompanhar, diz assim: destes, afasta-te, sai da roda dos escarnecedores, sai do meio deles. Sabe o que é legal? Porque ele manda sair, não é para não testemunhar, ele manda sair para reprovar essas obras, é para não aceitar as suas obras, é para reprovar as suas obras, para que como astros, para que como luzeiros, como luz, eles possam ver as obras de Deus em nós e quem sabe, ainda venham a se arrepender. Vamos falar um pouco mais. Vamos falar dos mercenários e das sem noção. Conhece os mercenários e as sem noção? A partir do versículo 6. Porque destes são os números, porque destes números são os que se introduziram pelas casas, só para a gente poder entender. Que números são esses? Está falando daqueles lá de cima, dos amantes de si mesmo. Esses, está falando desses, olha o que eles fazem. E esses são os mercenários. Eles se introduzem pelas casas,
no meio das famílias e levam cativas mulheres nécias, desprovidas de conhecimento, nécias, sem conhecimento. E o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, de vários desejos carnais, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Iludidas. O que muitos desses têm feito e estão no meio da igreja, por isso Paulo fala com o jovem pastor Timóteo, para que ele observe, porque muitas mulheres estavam sendo destruídas os seus lares, porque não tinham um governo, não tinham um marido, e elas não se sujeitavam a Deus, nem aos seus, aquelas que tinham. E por causa disso, elas buscavam informações, mas nunca adquiriam a verdade. Nunca adquiriam conhecimento nem sabedoria. E esses homens, amantes de si mesmos, devastavam as suas mentes e os seus corações, dando a elas o que elas queriam. Os desejos das suas concupiscências. Os desejos da sua carne. O desejo daquilo que tanto elas queriam é o que eles ofereciam. O que você quer? Eu te dou. Porque o seu amigo Jesus não dá o que você quer. O seu amigo Jesus te chama para que você o obedeça. Eu não, eu estou do teu lado. A gente vai trocar ideia. Mas o seu amigo Jesus quer que você seja servo dele. Quer que você ouça a voz de Deus. Quer que você haja como um filho obediente. Quanto às casas, nós vemos por aí que os filhos são desobedientes. A contenda entre irmãos. É esse Jesus que vocês querem seguir? Essas mulheres não seguiam a Jesus. E essa mulher é a igreja de hoje. É a igreja de hoje que recebe a influência do mundo. É a igreja de hoje que recebe a influência dos mercadores, dos mercenários, dos lobos. É a igreja de hoje que não quer ouvir a voz de Jesus, mas diz que está apaixonada por ele, porque faz de Jesus um amiguinho comum. Mas nós não. Nós começamos a entender a palavra de Deus e nós agora queremos ser servos porque Jesus nos chama de amigo. Versículo 8 diz: como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quando se fala que eles resistiram a Moisés, quer dizer que eles resistiram à lei de Deus, não quiseram obedecer à voz de Deus, não quiseram ouvir a palavra de Deus. Provavelmente Janes e Jambres sejam aqueles magos lá no Egito, isso por literatura, isso não está escrito na Bíblia, de rabinos, de Orígenes, falando em um livro, diz que Paulo achou esses livros falando desses homens, e alguns dizem até que são filhos de Balaão, mas provavelmente sejam aqueles magos que quando Moisés foi lá para Faraó, e Deus disse, lança a vara, e o que os magos fizeram? Lançaram a vara de Moisés se tornou em cobra, e a deles também. Eles começaram a lutar contra Moisés, a resistir Moisés, e a Bíblia aqui está indo contra eles, dizendo que não é para nós sermos iguais, é para nós ouvirmos, quando Deus falar, se renda, se arrependa, seja conduzido pela vontade de Deus e não pelas suas vontades carnais. É o que ele está dizendo. E aí no versículo, a continuação diz, assim também esses resistiram à verdade, são amantes de si mesmos, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, que foram banidos da sociedade, são malvados, detestados, infames quanto à fé. Esses homens, e nós não podemos estar classificados com eles, nós devemos entender que somos servos de Jesus, porque Ele nos chama de amigo. Nós devemos entender que o que Ele não quer para as nossas vidas é nos dar a consciência de Deus e não a consciência do mundo, de sermos amantes de si mesmos. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, insanidade mental, demência, loucura, como também o foi o daqueles.
se é da história de Moisés, a gente sabe o que aconteceu com aquele povo. O povo que não quis ouvir a voz de Deus, deixa meu povo ir. E é interessante, trazendo para nós, que o Egito fez com o povo de Deus é o que o mundo tem feito agora com a igreja do Senhor. Tentado impedir que o povo de Deus vá adorar. Tentado impedir que o povo de Deus alcance Canaã. Tentado impedir que o povo de Deus não chegue à plenitude da graça do conhecimento de Deus. Se somos filhos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos observar isso. Nós precisamos alcançar isso. Largar de nós tudo aquilo que nos faz ficar preso a este mundo. Nos dando desejos por esse mundo. Não é errado desejar. É errado ser obstinado àquilo. Querer de uma maneira compulsiva. Não, eu não posso viver sem isso. Você não pode viver sem Jesus. Porque se você pode viver sem Jesus e pode viver com aquilo, então você é um amante de si mesmo. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, e Ele te pedindo, não faça, não é assim, e você vai por onde não deve ir, você não é filho de Deus, não é amigo de Jesus, não é servo dele, você é um amante de si mesmo, você só se ama, você só pensa em você. Versículo 10. Ele agora vai falar do que nós devemos entender e fazer. Ele diz, tu, porém, jovem pastor, se coloca no lugar de Timóteo. Eu sou Timóteo essa noite. Sou eu que o Senhor está me chamando a atenção. O Senhor está me ensinando algo porque eu vou precisar usar isso com alguém. Eu vou precisar usar isso na minha casa, eu vou precisar usar com os meus filhos, eu vou precisar usar com o meu esposo. O Senhor está me usando agora e nesse momento estou me tornando o jovem Timóteo, o jovem pastor. Somos todos pastores. Nas mãos do Senhor somos todos usados por Ele. E Ele diz, tu, porém, segue a minha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E ele diz mais, perseguições e aflições. Por quê? Porque os dias são trabalhosos e não serão os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Foi escrito para Timóteo para que ele entendesse que os últimos dias são agora. Então os tempos são trabalhosos. Os homens amantes de si mesmos estão aí. E nós precisamos entender, ele diz, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, dos nossos amigos, irmãos, apóstolos, servos do Senhor, assim como padeceram. Ele está dizendo, vocês também padecerão. Ele diz, em lista, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele diz, por que isso? Porque Jesus ensinou isso a ele. No mundo tereis aflições, ou passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a resposta de Paulo, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E ele está dizendo isso para que Timóteo entenda que as lutas virão, elas são necessárias. Não adianta correr das lutas. Não adianta pensar de outra forma, porque não vai ser assim. As lutas virão. Elas são consequências de um pecado que precisa ser remido. E para isso, conta comigo e contigo, para que nós sejamos luzeiros nesse mundo, para que as pessoas vejam a luz de Jesus. E quem sabe, se porventura, algumas delas ainda não se arrependem. Versículo 12. E também todos os, eu e vocês, agora, geral, igreja de Deus, também todos os que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Quer viver piamente em Jesus Cristo? Quer viver esse evangelho? E aí você tem que pensar agora, você tem que raciocinar. Eu quero que Jesus seja meu amigo, eu vou obedecê-lo. Você vai obedecê-lo, vai ser filho de Jesus, e se você for filho de Deus, o que vai acontecer é que você vai padecer perseguições. Mas de todas o Senhor vai te livrar, porque Ele venceu o mundo.
Ele diz assim, versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Não vai mudar. Aqueles que não querem se converter vão continuar fazendo maldades. Mas e eu e você? Qual é a minha e a sua posição diante de Deus? O que nós devemos fazer? Sermos servos de Jesus, para que Ele nos chame de amigo, sem murmurar, sem contender, para que de verdade a nossa filiação, adoção, transpareça para o mundo, porque vão ver a glória de Deus em nossas vidas. Um alerta ao chamado, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nem todos nascemos no lar evangélico, mas eu sei que o meu ensinamento, aquilo que eu aprendi e de quem aprendi, realmente veio dos céus. Alguns estão aqui e têm entendido a palavra, mas vocês têm ouvido e entendido porque sou eu que estou falando ou porque é a voz de Deus que está ecoando no coração de vocês? Porque esse aqui, quando fala, às vezes, meu Deus do céu, só a graça de Jesus. Dá vontade até de sair correndo de novo. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio, não é ter informações, nem todos que têm muita informação são sábios. Tem gente que sabe falar o português corretíssimo, mas não conhece a língua de Deus. Não adianta de nada. Pode falar o português errado, pode errar as sílabas, mas não pode deixar de conhecer a voz daquele que fez todas as coisas. Porque Ele que dá a sabedoria, Ele que dá a compreensão e o entendimento para viver. Pela fé que há em Cristo Jesus. Como adquirir então sabedoria? 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O que Paulo está dizendo no versículo 14, tu porém permanece naquilo que aprendestes. O que Paulo responde agora, e de quem aprendeste, ele mostra para Timóteo que não era ele. Agora ele mostra para Timóteo que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O que você aprendeu desde a tua meninice foram as sagradas Escrituras, então permanece nela, para que o homem de Deus, versículo 17, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o conselho de Deus para mim e para você, para que a gente possa servir ao Senhor com entendimento e com obediência. Mas eu queria falar outra coisa com os irmãos. Nós vamos ler ainda um último texto, mas eu queria que vocês parassem para pensar em uma coisa. Vocês sabem qual é a diferença entre palavra de Deus e Bíblia, e cursos, apostilas, normas, regras, visões e etc. Vocês sabem qual é a diferença? Mas vocês sabem qual é a diferença entre Deus e as religiões evangélica, católica, testemunha de Jeová, espíritas, judeus, muçulmanos e ateus? Porque ateu é religião. Eles são contra Deus. E eles brigam com a gente. É a religião deles. Mas vocês sabem qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença? A igreja de Cristo e as igrejas tradicionais, renovadas, pentecostais, neopentecostais e seitas?
Sabe qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença entre Cristo e os apóstolos, e os profetas, e os pastores, evangelistas, mestres, bispos, padres, rabinos, pais de santos, gurus e etc. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre a doutrina bíblica? Lutero, Calvino, Armínio, os coaches, não sei nem se eu escrevi certo, teólogos, falsos profetas, falsos cristos, ovelha. Você sabia que tem a doutrina da ovelha? Tem a doutrina da ovelha. E tem a doutrina do lobo também. Você sabe qual é a diferença da doutrina do lobo e da doutrina da ovelha? Sabe qual é a diferença dos sismólogos, dos inventólogos, dos heregiólogos, são os hereges, trambiqueiros, mercenários, arruaceiros? Sabe qual é a diferença? Não? Céu, purgatório, estado de sono, transe, ficção, arrebatamento, inferno. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o que vem de Deus não faz que o homem ou a mulher se torne amante de si mesmo. De tudo isso que eu falei, você pode ter uma boa religião, mas se te faz amante de si mesmo, não presta. Você pode estar numa boa igreja, mas se faz amante de você mesmo, não presta. Você pode ter os maiores teólogos, Calvino, Lutero, os outros eu botei só para complementar um negócio. Você pode ter bons teólogos, mas se for para ser amante de si mesmo, não presta. Não serve. Porque eu conheço muitos que amam muitos teólogos, mas só amam os teólogos. Amam o que eles falam, mas não entendem nada do que eles estão falando. E bons teólogos ouvem tudo o que eles dizem, mas admiram a eles, amam a eles, brigam por eles, mas não brigam por Jesus. Tem noção de tudo que eles falam e é certo, mas não tem noção do que Jesus está falando. Só tem informação. São amantes de si mesmos. Se adoram em dizer: eu sou assim, eu faço assim, eu só ouço esse, eu faço desse jeito. A minha igreja, o meu ministério. Mas de Jesus, o louvor que a gente toca é o melhor. Mas a quem deve ser adorado? Minha flor, capítulo 4, 2 Timóteo. Terminando. A partir do versículo 1. Toma posse, entenda, absorva o que vai ser lido agora em nome de Jesus. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, conjuro-te, pois, quem está ouvindo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. No dia em que ele vier, e estaremos todos diante dele, aqueles que morreram e aqueles que estão vivos, todos eles diante dele, conjuro diante do Senhor da vida. Entenda isso, o tempo é hoje, é agora, não é para depois, que pregues a palavra, e não é pregar a Bíblia, é a palavra de Deus, porque a Bíblia, sem o conhecimento de Deus, é um livro comum, são só letras, só faltam as figurinhas. Mas se eu entendo o que está escrito, se eu ouço a voz do autor, é a palavra de Deus. Instes a tempo e fora de tempo, insista, né? Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Falta muito, né? A longanimidade, a paciência, né? Jesus amado. Porque virá tempos em que não suportarão. O tempo é hoje, não suportarão a doutrina
santa. Agora as pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus, elas preferem os vídeos com palavras bonitas, elas preferem os vídeos com as músicas. Estou dizendo que é errado não, pelo amor de Deus, gente, entenda. Estou falando isso não estou. Mas às vezes a preferência só está nisso. Não está errado em ouvir uma música boa, uma palavra bonita, está errado em não ouvir Deus e a palavra de Deus, porque Deus, a palavra dele, sobrepuja, vai acima, abunda todas essas coisas. Ele diz mais, vou ler o versículo 2, que pregues que a palavra, insista, tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos. Não é aquela coceira comum, é aquela coisa, meu Deus do céu, por que eu estou ouvindo isso, cara? Meu Deus, pastor, falando essa coisa aí, só fala de Bíblia, não vai falar nada para agradar meu coração, não. Caramba, eu estou precisando de uma casa nova, de um iate novo, estou precisando de um tênis da Nike. O cara não para de falar de doutrina, de Jesus, de palavra de Deus, pelo amor de Deus. E aí começa a ficar aborrecido com a doutrina de Deus, porque não suportam, não querem ouvir. E aí ele vai falando, para que a gente entenda isso, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles vão buscar, vão atrás daqueles que se introduzem pelas casas, deturpando famílias, tirando-os da graça, dando a eles o que eles querem. E por eles quererem tanto aquilo para fazer parte da sua vida, eles vão odiar a palavra de Deus. Eles não vão querer ouvir a doutrina do Senhor. Eles vão querer repudiar aquilo. E versículo 4, os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas, amando as mentiras. Para terminar, versículo 5. Eu e você, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Qual é o teu ministério? Servir, amar, ser amigo de Jesus e filho de Deus. Vamos nos pôr de pé. Filho, vem cá, por favor. Nós vamos orar. E nesse momento, você vai falar com Deus. Vai dirigir o teu coração, a tua voz, os teus pensamentos direto a Ele. E se você entendeu a palavra, você vai pedir a Deus que Ele venha e transforme a sua vida, para que você seja verdadeiramente servo, amigo e filho de Deus. Eu vou pedir para o pastor estar orando, depois eu também vou encerrar orando. Amém? Feche os seus olhos, conversa com o Pai. Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, em um momento como este. Nos submetemos, ó Deus, ao Teu senhorio, a Teu poder, ao Teu chamado. Nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade. Meu Pai querido, como foi falado aqui, nós temos vivido tempos realmente difíceis, tempos trabalhosos. Mas, Pai, eu ainda continuo crendo que no meio desse tempo difícil, onde as pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade, onde sentem como comichão nos ouvidos, o Senhor tem levantado um remanescente, tem levantado um povo que te ama acima de todas as coisas, que escolhe estar ao teu lado, que quer viver a tua palavra, que quer viver o teu evangelho simples e puro.
Não estou dizendo que nós somos essas pessoas, mas eu creio que o Senhor levanta esses remanescentes. E nós nos colocamos diante da tua presença, pedindo por misericórdia. Pedindo a Deus que o Senhor capacite aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. E se submeter ao teu senhorio, a se colocar diante da tua presença. E, ó Deus, entendendo que não é pelo muito estudar, mas é pela capacitação do teu Espírito Santo. Nos colocamos diante de ti com todo temor, Pai, com todo tremor, pedindo a Deus que tu nos ajude. Ó Deus, são tantas as vozes que nós ouvimos, são tantas as doutrinas, ó Deus, e fábulas humanas. Estamos impregnados por tantos conhecimentos, e muitos deles bons, e muitos deles agradáveis aos ouvidos. Mas, ó Pai, que fogem da tua vontade, que fogem do que o que o Senhor designou para cada um de nós. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a ouvir a voz do nosso Pai, a termos o coração inclinado em obediência, a sermos guiados pela sua voz, Espírito Santo. Toma nossas mentes, toma nossos corações e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pais e amados, estão aqui os teus filhos, seus amigos, Pai, a quem o Senhor tem revelado boa verdade. Paizinho, eu quero te pedir agora, como servo teu, que nós sejamos obedientes até a morte. Para aqueles que têm ouvido, ó Pai, e entendido, que o Senhor possa despertá-los e iluminar a vida de cada um deles com a tua glória. E, Paizinho, que esta glória que há em ti possa ainda assim trazer arrependimento e conversões a outros, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo amado do Senhor, o povo amigo do Senhor, o povo filho de Deus e servo do Senhor, hoje e sempre, e aos que creem digam: Deus abençoe a sua vida. Toma um cafezinho se ainda tiver, bebe um pouquinho d'água, fala com o seu irmão, abraça aquele que pode abraçar e não abraça aquele que não pode abraçar. Bom, obrigado, Maria, pela visita. Deus abençoe. Maria, obrigado por ter vindo novamente. O Adriano, beijo no teu coração, Deus te abençoe.